gols. O Cruzeiro é um time muito sólido, né, Edu? Essa é a característica do Leonardo Jardim. Então, a defesa passa confiança, o meio-campo são jogadores que não necessariamente são plásticos ali com a bola. Mas Lucas Silva, Romero, Christian dão muita sustentação, mas ao lado do Caio Jorge eu ficaria com o Matheus Pereira. Para mim é um jogador muito diferente. A jogada do primeiro gol é muito bem trabalhada, desde o campo de defesa, saindo bem a bola, o Matheus Pereira sustentando e carregando no meio campo, a enfiada de bola dele é algo ali que poucos têm essa visão, né, de acelerar o passe, de ter a visão de um companheiro em progressão, e até curioso, né, porque dos selecionáveis do Cruzeiro ali, Fabrício Bruno, Caio Jorge, por ser o artilheiro do campeonato, que já até foi testado, e o Matheus Pereira, eu vejo que o Matheus Pereira merecia mais uma chance na seleção. Até por essa carência de um jogador articulador, dinâmico, e ele, na minha visão, não foi devidamente testado. Não teve ali uma oportunidade de fato, mostrar o futebol dele na seleção. E eu sei que é difícil, né, reproduzir o que faz no clube na seleção. Mas por essa carência de um articulador, eu vejo que o Ancelotti deveria olhar com mais carinho. Falta uma data FIFA só, é muito pouco tempo para testar, mas nada me tira da cabeça que o Matheus Pereira pode ser mais útil na criação do que o Paquetá, por exemplo. O Matheus Pereira tem mais característica de um meio articulador que o Paquetá. O Paquetá é muito pelo aspecto físico, por já ter jogado uma Copa. E no caso do Caio Jorge, a concorrência é muito grande. Não basta ser o artilheiro do campeonato. Tem gente ali muito boa, e até nessa ideia do Ancelotti de jogar sem um 9 de referência, sem um 9 centroavante, o Caio Jorge fica mais difícil para ele. Mas no lugar do Ancelotti, eu olharia com muito carinho para o Matheus Pereira para ter uma opção, né, desse cara mais cerebral no meio campo. O que ele faz no Cruzeiro em mais uma temporada é notável, e é um time, o time titular do Cruzeiro hoje é muito superior em bola, né, em desempenho, ao do Corinthians. Não era para ser, porque no papel são times até muito parelhos, mas hoje, pelo trabalho do Leonardo Jardim, por ser muito mais sólido, por ter muito mais regularidade que o Dorival no comando, isso só confirma o favoritismo do Cruzeiro na Copa do Brasil, sabendo que é outro jogo, outra parada, é mata-mata, mas hoje foi uma amostragem de que um conjunto sólido naturalmente potencializa bons jogadores. Matheus Pereira e Caio Jorge são dois deles. É claro que a gente põe na balança que o Corinthians é muito mais forte jogando em Itaquera, né? Sim, a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas é o médico e o monstro, né? Mas foi 0-0 o jogo, né? O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não perdeu em Itaquera. Então o Corinthians vai ter, o Dorival vai ter de quebrar muito a cabeça até lá para encontrar uma maneira de competir mais. E todas as mexidas do Dorival foram ali pensando em encorpar o meio campo. Tira o Anrileri, coloca o Vitinho, tenta Carrilho, Martínez, e não consegue. O Cruzeiro continua superior no setor. E se deixar o Cruzeiro jogar por ali, o Matheus Pereira vai ter espaço para achar Caio Jorge, Arroio, Sinisterra, porque são jogadores muito rápidos lá na frente. Mas no primeiro turno, o torcedor corintiano se lembra, 0-0, foi comemorado até, porque era aquela fase que o Cruzeiro estava voando. Então foi 0-0 pro Corinthians naquela ocasião. Mas eu quero a sua opinião também sobre o Matheus Pereira, porque não é de hoje, né? Desde o ano passado, grandes atuações pelo Cruzeiro. Se ele poderia estar ali na lista do Ancelotti, quero a sua opinião também. Mas antes, também precisamos falar do Caio Jorge. Põe na tela pra gente os números do KJ. 32 jogos no Brasileirão 2025, 21 gols, artilheiro isolado, como o Rodrigo Jufo lembrou pra gente. 8 assistências, o segundo no ranking do Brasileirão. 0,66 gol por jogo, é o terceiro. 5 vitórias garantidas com o gol dele. 3 finalizações por partida. 1,4 em finalizações no alvo por jogo. Também primeiro nesses dois quesitos. Marcou 4 só nos últimos 2. E é artilheiro da Copa do Brasil também, hein? Tem isso, Zinho. Tem mais 5 gols na Copa do Brasil. Tá demais o KJ, hein? Então vamos emendar Caio Jorge e Matheus Pereira, a dupla de sucesso do Cruzeiro. Essa dupla vive um momento melhor do que a maioria dos jogadores que estão atuando na seleção brasileira hoje. Na função do Matheus Pereira, principalmente, não tem nenhum jogador brasileiro, porque o Arrascaeta não é brasileiro. Mas assim,
brasileiro, nacionalidade brasileira, jogando nessa função, ele é o melhor jogador, incluindo quem tá jogando lá no exterior. Primeiro que não tem ninguém no exterior que tem essa característica dele. O Matheus Cunha não é essa característica, faz essa função ali de um falso 9, meia, né? Ele não é nem o centroavante, mas para mim também não é o meia. Ele é um segundo atacante, o Cunha. O Rodrigo está jogando mais para o lado, que para mim de todos que o Ancelotti convoca, de todos os meias pontas que ele convoca, o que tem mais característica de meia-meia é o Rodrigo, mas assim mesmo no jogo da seleção ele jogou pelo lado esquerdo, mais aberto pelo lado esquerdo, e o Vinícius jogou por dentro, junto com o Matheus Cunha, né, com o Estevão aberto pelo lado direito. Então, para fazer essa função de meia que joga atrás do atacante, o 4-2-3-1, que são dois pontas, dois jogadores de velocidade pelo lado, com um centroavante mais de referência e o meia nessa linha de 3 jogadores, o meia por trás do atacante, ninguém faz essa função hoje para mim, nesse momento, melhor que o Matheus Pereira. Primeiro que o Ancelotti não tem esse jogador, ele não convoca esse jogador, ele não tem com essa característica. E ele, como o Breyer falou, teve poucas, né? Não teve oportunidade para de repente ser testado fazendo essa função. E o Caio Jorge, se você fosse o técnico da seleção, levaria a Copa? Eu acho que ele tem que ser testado novamente, porque quando ele foi convocado, infelizmente ele machucou. Ele teve uma lesão, ele entra no jogo e tem uma lesão. E até volta para o Cruzeiro, ele nem fica para o outro jogo. Pelo desempenho dele no Campeonato Brasileiro, o Ancelotti falou que não tem esse negócio de campeonato, tiver que levar jogador que está jogando no Campeonato Brasileiro em relação a... não tem vantagem, porque joga na Europa, leva uma vantagem. É quem estiver jogando melhor. Então, assim, o Richarlison hoje não joga melhor que ele, que não é nem titular lá na Europa. Então, assim, eu acho que o Caio Jorge, artilheiro do campeonato, além de artilheiro, dá passe também para gol, participa do jogo, dá assistência, é um atacante de muita movimentação com velocidade. Ele não é aquele cara pesadão, mas ele faz essa função do cara que bota a bola para dentro do gol, para o artilheiro. Então, acho que assim, tem mais uma data FIFA, não é o momento dos testes. Se chegar no ano que vem, ele continua desempenhando, e acredito que ele vai continuar desempenhando no Cruzeiro. O Cruzeiro já classificado para Libertadores, grandes competições, bem preparado, jovem, tem que ser testado novamente. Tem aquela história, a seleção é momento também. Também, né? Tem o histórico, tem o preparo, mas às vezes o cara chega voando. E a Copa do Mundo é a melhor seleção daquele mês. Então, vamos lá, né? Tem tempo ainda para determinados testes. Daqui a pouquinho você vai ver, aliás, um gol do Richarlison, um golaço pelo Tottenham.